casa. Faço aqui uma gravação da palestra para depois fazer uma avaliação. Tem um canal no YouTube que eu coloco as minhas palestras para poder avaliar. De vez em quando a gente fala demais, fala coisa que não deve. Falar não é uma coisa muito simples, viu? Parece que é, mas não é mesmo? Devagarzinho a gente vai aprendendo a falar melhor. Bom, então nós queríamos comentar com vocês um pouquinho sobre daqui a alguns dias, na próxima semana, nós vamos cair no dia 2 de novembro. O que é o dia 2 de novembro? É o dia de finados, então nós vamos falar um pouquinho sobre a morte, tá bom? Você se incomoda de falar desse tema? Não, podemos falar sobre ele. Aí alguns devem estar pensando assim, meu Deus do céu, eu fiz uma força para vir na casa espírita à noite, vim aqui para receber um consolo, uma ajuda, um amparo, e aí o homem vai lá e fala sobre morte, Deus que me livre, né, meu Deus do céu. Mas vamos começar pensando assim, olha, a doutrina espírita é a única doutrina que encara a morte de frente. A gente observa, estuda e consegue concluir e consegue entender o que significa para a gente a morte. Então nós vamos lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 2, tem uma passagem interessante que o Kardec pergunta para os espíritos, o problema do medo da morte, porque o medo da morte todo mundo tem, e aí os espíritos explicam uma coisa que é muito interessante para o nosso entendimento. Primeiro nós precisamos saber quanto tempo temos, uns 10 minutos ou um pouco mais? Tem mais de 10 minutos? Tem meia hora? Hoje pode ir até meia-noite, né? Então tá bom. Então vamos lá. E aí o Kardec faz essa pergunta, e quem é que tem medo da morte? Como é que é essa questão do medo da morte? Por que nós temos tanto medo da morte? E os espíritos respondem com muita clareza para todos nós. O medo da morte está intimamente associado com o nosso entendimento das coisas espirituais. Quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente confia, quanto mais a gente tem fé nas coisas da vida espiritual, menos medo da morte nós passamos a ter. Veja que interessante. Então, se nós temos ainda aquele pavor terrível, é preciso que a gente se eduque e é preciso que a gente se instrua a respeito da vida espiritual. Porque todo mundo já ouviu falar de um provérbio popular que diz mais ou menos assim para a gente, né? Como é que é o provérbio popular, né? Que não tem outra solução, a única coisa que a gente tem certeza na vida, não é? Tá ok, muito obrigado. A única coisa que a gente tem certeza na vida é que um dia nós vamos ter que deixar a vida, não é mesmo? Bom, mas vamos ficar tranquilo, porque eu tive uma inspiração aqui, e eu descobri que vocês aqui ainda vão levar uns 70, 80, 90 anos para ir embora, então podemos conversar à vontade, se instruir à vontade, não precisamos ter medo nenhum, tá certo? Porque nós vamos ficar bastante tempo aqui na Terra, não é? Bom, aí vem uma outra questão que as pessoas têm muito a respeito da morte. Qual é a melhor morte? Qual é o tipo de morte melhor? Qual é a melhor morte que nós podemos ter? Aquela mais rápida, mais devagar, aquela de repente, aquela que não é de repente, porque a gente às vezes vê algumas coisas que a gente fica assombrado, não é? Fica pensando, meu Deus, a pessoa sofreu, sentiu dor, viveu dificuldade, foi difícil, isso e aquilo, e a gente fica pensando isso e fica com isso um pouco aflito, e os espíritos respondem com muita clareza para a gente, dizendo o seguinte: ao invés da gente perguntar qual é a melhor morte, nós devíamos perguntar como é que está sendo a nossa vida. Olha só que interessante. Como é que nós estamos lidando com a vida? Porque dependendo da forma que nós estamos lidando com a vida, é que nós vamos enfrentar uma morte mais difícil, mais tranquila, mais turbulenta, mais complicada. Então, se na vida nós estamos nos apegando às coisas da terra, material, faz questão de tudo quanto é coisinha, tudo quanto é picuinha, tudo quanto é mínima coisa, aí para nós a morte pode ser difícil. Imagine a gente ter que se desprender. A gente às vezes vai fazer uma viagem, já repararam? Aí a gente faz uma mala enorme assim, aí chega na viagem, usa 2, 3 coisas, volta com tudo, não usou quase nada do que levou. Já aconteceu com vocês isso? É normal, isso acontecer com a gente, né? Leva um monte de coisa e depois não usa nada. Então, nós vamos se preparando para entender o que nós temos que levar.
Aí nós vamos levar, sei lá, a escovinha de dente, o fio dental, não é? Aí a gente vai levar, sei lá, um par de meia ou dois, porque a gente pode lavar no caminho, não é? Uma pecinha íntima ou duas para a gente lavar no meio do caminho. Aliás, a esse respeito, tem uma história interessante da Madre Teresa de Calcutá. Todo mundo já ouviu falar dela, lá da Índia, não é? Bom, a mala dela era curiosa, porque era uma trouxinha assim, pequenininha, amarradinha. Então lá tinha já o lençolzinho dela, tinha uma toalhinha, acho que uma peça íntima, uma coisinha, meia dúzia de coisinha. A mala dela era isso. Tanto é que quando ela chegava nos aeroportos, o pessoal da alfândega morria de dar risada da mala dela, porque não tinha quase nada, não tinha quase nada. Então nós precisamos perceber se não estamos ficando excessivamente apegados às coisas da terra. E aí é que nós precisamos fazer uma reflexão pessoal e íntima, porque às vezes a gente tem uma aparência, não tem? Fulano desprendido, perante os outros ele é desprendido, está desprendido, o camarada é desprendido, olha lá, trouxe as roupas para o centro espírita que ele não está usando mais, está desprendido. Trouxe os mantimentos da casa dele que ele não usa, como ele é desprendido, né? Mas às vezes dentro dele tem um processo de inventário lá com a família, que ele faz questão da agulha que a mãe dele usava quando ele era criança, não abre mão dessa agulha. Então nós precisamos tomar cuidado com as aparências, porque é muito fácil aparentar bonzinho, não é? Especialmente dentro da casa espírita. Na casa espírita todo mundo é bonzinho, né? Ainda mais ver uma casa magnífica como essa, linda, bem arrumadinha, bem certinho. Nossa, a gente se sente aqui num outro plano, não é? Mas aí quando chega em casa, aqui a gente é anjo, e em casa a gente é o demônio da casa. Ninguém aguenta com ele está sempre de mau humor, sempre bravo, irritado, xingando todo mundo, com raiva. Sempre vai estar tudo errado. Aí chega na casa espírita, vira um anjinho. Vai fazer palestra, vira um anjinho. Vai fazer palestra na casa espírita, vira um anjinho. Chega bonitinho, agradece, né? Fala direitinho, bonitinho. É um anjinho. Então nós temos que ver o nosso interior, quem efetivamente nós somos por dentro, porque é isso que vai fazer uma grande diferença. Porque não adianta nada a gente ter uma aparência exterior, mas um interior ainda complicado, cheio de deformidades, cheio de problemas. Bom, mas como é que a gente arruma o interior? Aí tem caminhos, nós precisamos seguir alguns caminhos. O Cristo fala para a gente da abnegação, do cultivo da paciência, da prática do bem, da prática da caridade. Aí a gente vai trabalhando isso. Sabe assim, uma coisa que a gente sabe que não é de uma hora para outra que as coisas ficam prontas. Então a gente tem que começar a construir, tranquilamente. Começa a construir um pouquinho, sabe, por dia. Respira fundo, está com vontade de xingar alguém. Passou, graças a Deus, passou. No outro dia é capaz que a gente xingue, mas naquele dia nós passamos. Então, a ter vontade de fazer alguma coisa que a gente sabe que não deve, faz força, passa. Isso é construção, é treinamento. Falando em treinamento, tem uma mensagem do Humberto de Campos, que tem como título Treino para a Morte. A gente fala, meu Deus do céu, por isso que tem pouco espírita, né? Mensagem, treino para a morte, imagina só um negócio desse. E está todo mundo aí falando em vida, que vai se curar, vai levantar da cama, do leito, vai largar a bengala, vai largar a cadeira de roda, vai viver até 300 anos. E na casa espírita tem uma mensagem que chama assim, treino para a morte. E o que o Humberto de Campos fala no treino para a morte? Como é que estão os seus papéis em casa? Estão todos em ordem, seus documentos? A escritura da sua casa, você tem escritura? Está em ordem? Ele fala isso. Meu Deus, mas o Espírito está preocupado com as coisas da matéria. Não é isso, sabe qual é o problema? A gente desencarna, e aí olha para trás e vê os nossos herdeiros, todos eles atrapalhados. Porque eu vou contar um segredo para vocês agora, que talvez vocês não saibam. Os nossos herdeiros
não terão dinheiro nem para fazer a escritura da casa, nem para pagar o inventário. Se o advogado fizer de graça, ele não consegue pagar nem os impostos. E se a prefeitura fizer de graça, ele não consegue pagar nem o registro de imóveis. Então é por isso que Humberto de Campos fala: a gente está no mundo espiritual, sossegadão, um universo na nossa frente. Aí tem uma bola de ferro amarrada no nosso pé, dizendo assim: meu Deus do céu. Aí você olha e fala: olha que confusão que ficou lá, os documentos tudo atrapalhados, tudo em desordem, tudo desequilibrado, o povo brigando. Porque nessa hora é assim: não, eu cuidei do pai, eu tenho mais direito. Esse é o primeiro sinal, né? Não é não? Não? Não, eu cuidei da mãe, então tenho que ficar com a casa. Sabe aí, nessa hora começa a ficar assim. Olha a confusão que a gente deixa para os nossos descendentes. Então, treino para a morte. Ele fala: cuida dos seus documentos, está em ordem. Seu título de eleitor está em ordem. Está em ordem. Você votou direitinho, justificou direitinho, está tudo certo? Tudo certo. Aí ele fala: e o documento do seu carro? Está no seu nome? O carro está no seu nome? Porque vocês já pensaram a confusão que é se você fecha os olhos e o carro que você comprou, assim que o cara prometeu te dar o documento que estava no interior, aí ele mandou trazer o documento, mandaram o documento errado, e está 3 anos essa história e o documento não chega nunca, o seu carro está no nome não sei de quem. Ufa, parece bobagem, não parece? Mas são coisas que nos colocam numa condição constrangedora depois da morte. Os Espíritos dizem isso para a gente. Então é assim: abriu a porta dos 70 anos, abriu a porta, aniversarião bonito, festa, pá. Abriu a portona lá dos 70, passou dos 70, entrou nos 70, aí você fala: como é que estão minhas coisas? Aí você começa a botar em ordem. Infelizmente vou ter que gastar um dinheiro para regularizar isso, para botar isso aqui em ordem. Esse carro velho que não tem documento, eu vou me desfazer dele agora, vou me encerrar com esse assunto. A gente vai colocando as coisas em ordem. É assim que nós precisamos largar o corpo de carne com as nossas coisas em ordem. Esse é o treino para a morte. Se vê que ele dá mais algumas dicas. Lá na rede mundial, coloca esse título lá na rede mundial: Treino para a morte. Tem uma mensagem lá, ele vai mostrar direitinho, tem um monte de coisa que ele fala. Aí, por exemplo, ele fala, de alguma coisa assim relacionada à química. Eu não entendi muito bem o que é essa coisa relacionada à química, né? Mas parece que é o problema do álcool, de outras químicas, né? Nós estamos vinculados a isso, estamos presos a isso. Aí ele fala do cemitério no estômago. Meu Deus do céu! Na hora a gente fala: mas ele é atrevido, esse espírito, hein? É um espírito atrevido, né? Cemitério no estômago. Ele fala assim: vai desenterrando o cemitério que você tem no estômago, assim, sabe? Ou seja, diminui um pouquinho o volume de cadáver que você tem no estômago. Eu fico até constrangido de dizer, porque, ai meu Deus do céu. O seu está cheio de cadáver. O meu? Nem se fala. Quando a gente era criança, a gente pensava assim: meu Deus, não esperava chegar o domingo que tinha um macarrão com amôndega, né? Tinha o bife à milanesa, comia ovo, às vezes salsicha e salada durante a semana, esperando domingo. Mas hoje a vida é diferente, né? A vida é diferente, você acaba se perdendo nessas coisas. Mas vamos pensar uma coisa, vamos parafrasear o Humberto de Campos no Treino para a Morte. Verifique a fábrica de chocolate que você tem no estômago, não é? Ou a fábrica de doce, porque às vezes a gente come tanto doce, mas tanto doce, aí depois chega numa certa idade, acontece que nem um vizinho meu que tem lá japonês. Escuta, senhor Nobuco, o senhor não pode ir na festa dos meus filhos de aniversário? Não vou. Mas por que o senhor não vai? Não adianta eu ir. Chegando lá, não posso comer salgadinho, não posso tomar refrigerante, não posso comer doce, não posso fazer nada. O que eu vou fazer lá? Não é? Porque a gente promete para a gente mesmo assim: vou na festa, vou tomar um copinho de refrigerante, comer 2 salgadinhos e um pedaço de bolo. Aí, por exemplo, tem 6 tipos de salgadinhos. Você falou: bom, eu falei que ia comer 2 salgadinhos, mas eu não falei se era 2 de cada, né? Aí a gente passa a comer 2 de cada.
Tem 5 tipos de refrigerante, a gente toma um copo de cada um. De 200 ml já dá 1 litrão, não é? E aí bolo, de repente tem o bolo que é de cortar e tem o bolo de servir, aí você quer experimentar os dois. E aí a gente come uma quantidade enorme, aí chega lá na frente, passa assim uns 500 meses para frente, 300 meses para frente, aí vem o doutor, escreve para a gente assim: não pode comer doce, porque o senhor já comeu todo o doce que o senhor podia ter comido na sua vida inteirinha. Você fala: ai meu Deus do céu, e agora, né? E agora tem que fazer igual o japonês, é melhor não ir, porque se vai a gente acaba comendo, não tem jeito, né? Então, devagarzinho a gente vai se preparando, mas vejam bem, isso não é para nos assustar, é para nos mostrar que nós podemos pensar em corrigir, em melhorar, em aprimorar, em desenvolver os nossos passos. Quando falam do desprendimento, isso é uma coisa real. Quanto mais desprendido nós estivermos da terra, é tudo mais fácil. Já ouviram falar de uma palavra chamada asilo? Eu já estou me acostumando com essa palavra, sabe por quê? Porque outro dia eu pedi para o meu menino buscar um negócio que eu esqueci no carro, e eles não foram. Aí eu fiquei pensando assim: se ele não vai no carro pegar uma coisa que eu esqueci, você acha que ele vai cuidar de mim quando tiver com idade? Será que ele vai cuidar? Difícil, né? Pensar isso, né? Então já estou me acostumando. Então já pensa na ideia do asilo, porque aí você fala assim: eu vou lá de bom grado, de boa vontade. Aí você vai lá, trabalha, ajuda, conversa, fica uma pessoa útil no asilo. Ah, mas se tiver de muleta não tem problema, porque o segundo passo depois da muleta é aquele carrinho que a gente anda. Depois do carrinho que a gente anda, a gente vai de cadeira de roda, mas a gente pode ir de qualquer jeito. Então isso é estar preparado. Quando o filho fala assim: sabe o que é, pai? Não tem ninguém para ficar com o senhor. Eu falo: mas não precisa, quem é que está falando que alguém tem que ficar comigo? Eu já sei para onde eu vou. A gente já sabe, não precisa ele falar. Criar aquele constrangimento: os filhos têm que sentar na mesa para falar com o pai. Olha, pai, nós estamos com um problema. A minha esposa trabalha 14 horas por dia, eu trabalho 19 horas por dia, meu filho fica na escola 12 horas por dia, o senhor vai ficar sozinho, isso não é justo. Antes dessa conversa constrangedora, a gente fala assim: olha, não tem problema nenhum, eu estou pensando em ir para o asilo, sabe por quê? Porque tem um serviço lá para mim, eu acho que eu vou lá trabalhar. Aí eu já moro lá. Aí você fala: é mesmo? Ai, que pena, bem que você podia ficar em casa, né, pai? Fala: então, vou ter que trabalhar lá, né? Quer dizer, ainda dá uma colher de chá para eles acreditarem que fomos nós que quisemos ir, entenderam assim? Aí nós já estamos preparados. Veja só que interessante, que bom, né? Não é bom assim? Não é ótimo assim? Então, por exemplo, quando você vai no posto de saúde, você chega no posto de saúde lá, a ser atendido. Tem alguém que trabalha no posto de saúde aqui? Não, né? Então podemos falar mal do posto de saúde. Então a gente está lá no posto de saúde, chega lá no posto de saúde, a cirurgia está marcada, finalmente telefonaram, a gente chega lá para pegar os papéis e falar assim: sabe o que aconteceu? Foi adiada, só para daqui 3 anos e meio, 5 mais ou menos. Aí você fala: ai, graças a Deus, porque realmente eu não queria fazer essa cirurgia. A gente dá um alívio para a pessoa, porque se você chega lá arrebentando tudo, criando confusão: mas 3 anos, eu vou morrer, não vou fazer essa cirurgia, e aquela confusão toda, é muito pior. Então a gente já chega lá: ai, graças a Deus, estava rezando para não dar certo essa cirurgia. A gente já sai melhor, né? Se sai melhor. A gente vem na casa espírita aqui, quem sabe os espíritos dão uma colher de chá para a gente, faz uma cirurgia para a gente. E os espíritos benfeitores, vou dar uma dica para vocês. Às vezes eles atendem a gente aqui de um jeito tão assim anônimo, mas tão anônimo, que a gente nem percebe. Assim, numa reunião igual a essa, na hora de tomar um passe, eles fazem coisas assim que a gente não imagina. E às vezes você vai lá falar com o doutor fala: não, agora você não está precisando mais de cirurgia, os exames estão esquisitos. Pode acontecer isso, não é? Mas se você está preparado, veja, estar preparado para a morte significa que nós estamos preparados para qualquer coisa que venha ao nosso alcance, qualquer coisa. Adversidade, vem o banco tomar a nossa casa, nós estamos preparados. Se nós estamos preparados para tudo, nós estamos preparados para o mínimo. Então não tem coisa que vai tirar a gente do sério. Aí veio o banco tirar nosso carro.
Que bom, graças a Deus, você economiza gasolina, manutenção, pneu, essas coisas todas. Ainda ando bastante, ainda melhora a minha saúde, ainda sinto bem. Ufa! A gente se sente assim, né? Aliviado, né? Não é assim? E ainda fala para o moço ir com Deus, Jesus proteger ele, a família dele, o pai dele, a mãe dele, o dono do banco, todo mundo. A gente ainda abençoa todo mundo que vai levar o carro embora de volta. Não é assim que a gente faz? A gente está preparado, não é mesmo? A gente está preparado. Ai, marido vai embora. Aliás, a gente não sabe quando ele vai embora. Aí de repente a gente liga lá para os desaparecidos, chama o FBI, liga para a Interpol, fala com o Alexandre de Moraes, fala com o Supremo Tribunal Federal. Quando vai ver, o bicho foi embora sozinho, não é que ele sumiu não. Aí acham ele, sei lá onde, acham ele em Cancún, ou sei lá em algum lugar, achamos seu marido estava lá em Cancún, lá na praia. Ele estava com uma enfermeira lá. A gente já está preparado, né? Ai, que bom, então pode deixar ele aí, ele está bem, está feliz? Está feliz? Graças a Deus, que seja feliz. Mas não precisa nem me mandar o endereço, para não acontecer nenhum problema, né? Melhor ele ficar lá sem me dar o endereço, não é mesmo? Então nós estamos preparados para as nossas adversidades. Vejam que o treino da morte é uma coisa que parece tão simples, mas isso coloca a gente numa condição cada vez melhor de entendimento sobre as coisas maiores da vida. A gente começa a entender que nós viemos lá de trás, que nós não estamos aqui pela primeira vez, que as pessoas que estão ao nosso redor fazem parte do nosso contexto espiritual. Nós começamos a entender mais profundamente o que estamos fazendo aqui. Por que nós estamos aqui? Qual é a finalidade de estar aqui? E isso traz para a gente uma tranquilidade, uma leveza. Viver leve. Sabe o que é viver leve? É tranquilo, viver leve. Você vai no mercado, não dá para comprar o biscoito e o iogurte, aí você escolhe. Acho que eu não vou comprar nem o biscoito nem o iogurte, eu vou comer um churrasquinho na volta. Pronto, resolveu o problema. Você vive leve. Meu Deus, que ponto que eu cheguei. Olha que humilhação que eu estou passando na minha própria casa. Viver leve. Vai pegar o ônibus, ele não para. Viver leve. Puxa, acho que fui salvo, tive um livramento agora, o ônibus passou, né? Quem sabe esse ônibus vai bater num poste, vai escorregar numa ladeira, vai acabar o freio, não é? Tive um livramento. Como é que é viver leve? Não é assim? Quem mora em bairro que passa só um ônibus, aqui acontece isso? Não? Só tem um ônibus aqui? Não, tem mais, né? A gente já é feliz, né? Porque no nosso bairro já passa mais de um ônibus, porque há 600 meses atrás, lá no meu bairro, só tinha uma linha de ônibus e 2 motoristas. Um deles tinha um apelido chamado Pinguinha. O Pinguinha, ele levava da cidade de Dutra até Santo Amaro, ele levava umas 3 horas mais ou menos com o ônibus. Então a gente ficava na porta. Quando era o Pinguinha, a gente deixava ele ir embora e pegava o outro, porque ninguém aguentava andar com o Pinguinha. Ele andava muito devagar, não sei porquê, mas ele andava muito devagar. Era melhor a gente ir a pé do que ir com aquele ônibus. Ia cortando o caminho pelos campos, pelos matos, chegava primeiro que ele. Então, viver leve, nós já estamos prontos para qualquer coisa. Então a ideia é assim: quer viver pesado? É uma opção, cada um tem a opção que quiser. De vez em quando a gente fica pesado, né? Fica nervoso com alguma coisa, irrita, tira a gente do sério. É claro, ninguém é santo aqui na terra, não é? Mas a gente tem que rapidamente se livrar dessa carga. Viver mais leve, mais tranquilo, mais suave. Tem vontade de falar com alguém? Faça isso logo. Liga para a pessoa. Não manda recadinho, não. Alô, olha, eu tô mandando um áudio aí para você. Liga para a pessoa. Tudo bem? Quanto tempo? Deu uma saudade de você, um beijão para você, tudo de bom. Pronto. Viver leve. Sabe assim? Viver leve. Mais tranquilo, confiante. Trabalha num trabalho pesado, difícil, maçante. Mas você pode viver leve. Começa o dia com uma prece. Senhor, as coisas não estão muito boas por aqui, mas se melhorar eu aguento. Sabe assim? Viver leve é assim, se melhorar a gente aguenta. E aguenta mesmo. Porque se tiver ruim, não depende de ninguém ao nosso redor, depende só da gente. Então, a ideia do treino para a morte, a ideia dessa ideia de finados, a ideia dessa ideia da morte é justamente isso: estarmos preparados para qualquer adversidade.
Então, às vezes a gente toma um susto, né, de alguma coisa que acontece assim de repente. Ai, meu Deus do céu, um susto. Mas isso não pode durar muito tempo. A gente tem que ser rápido com isso. Respira fundo, olha como vai resolver. Não tem como resolver, vamos esperar um pouquinho, vai vir uma solução e pronto. Isso é viver. O relógio está ali, né? Leve. Já estamos falando há 30 minutos aqui, chega? Deus que me livre, ninguém aguenta, né? Meu Deus do céu. Mais 5 minutos? Pode ser. É que eles não dão limite para falar, expositor é assim, né? Ele quer lavar a alma num dia só. É capaz de eu sair daqui e já ter que ir embora, né? Para o outro plano, então já, pelo menos já resolvi meu problema aqui com vocês. Né? Mas a ideia básica é isso, é buscarmos a leveza de viver. E é claro, a morte é um evento que nos assusta, mas que nós pensarmos direitinho, nós já despedimos do mundo muitas vezes. Vocês já ouviram falar que a gente faz um treino para a morte praticamente todos os dias? O ato de dormir, tem gente que faz isso dentro da casa espírita, tem gente que está treinando para a morte aqui dentro da casa já, viu? Aí o expositor chegar e o cara já treinar para a morte, porque ele vai para o outro plano, fica lá, dá uma rodada lá, depois ele volta. Treinar para a morte significa a gente dormir. Alguns de nós têm sonhos, olha só. Aí a gente volta, dormir dói. Quem é que pode dizer que dormir dói? Não é, a gente dorme, às vezes cochila. É um treininho que a gente está fazendo, é uma morte que a gente tem todos os dias sem perceber. A gente sai desse plano, a gente sai do corpo físico. E é isso que significa a morte. Sair, desligar-se, abandonar o corpo físico. Então, o que nós precisamos buscar é entender e saber como se comportar diante desses problemas, dessas dificuldades. E se a gente está lá, vivendo uma vida difícil, dentro de um leito, em cima de um leito, não é? Às vezes vivendo lá dias amargos, dias complicados, a gente ainda pode conversar com o Criador. E olha, a gente ainda pode fazer uma coisa ainda maior, passar a nossa sensação de paciência e de resignação para as pessoas que estão convivendo ali com a gente. Vocês já foram visitar? Uma vez eu fui visitar uma pessoa no hospital e aconteceu uma coisa interessante. Era um senhorzinho que ele tinha uns 90 anos, ele até já desencarnou. Aí cheguei lá, como é que vai, seu Pereira? Tá tudo bem, tudo ótimo. Escute a comida aqui, a comida é ótima. E os enfermeiros, dão tanta atenção pra gente. Aí tinha um senhor na frente dele, que tinha um pouco mais, um pouco menos que ele, falando, é tudo mentira dele. Comida terrível, ninguém atende ninguém, a gente fica chamando, só falta cair da cama para alguém vir aqui. Olha a diferença que cada um deles estavam vivendo. Um estava vivendo de um lado e o outro estava vivendo do outro, né? Então dava a sensação que um estava no céu e o outro estava onde? São vocês que estão falando, não sou eu não, viu? E o outro estava vivendo em frente a ele. Por quê? Porque ele estava vivendo pesado. Estava difícil para ele ali, porque a comida não agradava, as pessoas não agradavam, estava com dor e reclamava, e queria remédio, queria o médico, queria ir. E o outro aguentava firme, tinha uma dorzinha, desconforto, aguentava firme, sabia que a enfermeira lá estava operosa, estava trabalhando, estava muito ocupada, sabia que a comidinha de hospital, a gente vai esperar o quê? Coco bambu? A senhora riu porque a senhora já foi no coco bambu, né? Tá escondendo o ouro aí, hein? Vai esperar a comida sofisticada, uma coisa assim? No hospital a gente sabe que as coisas são diferentes. Então, não como sem sal, não como essa gororó, detesto gelatina. É engraçado, por que eles gostam da gelatina para ir no hospital, né? E agora eu estou pensando uma coisa, em casa estão me dando muita gelatina, acho que eles estão prevendo que estão me preparando para mim ir para o hospital. Meu Deus do céu, não é? Foi Jesus Cristo quem disse, sob a inspiração de Deus, vai Allan Kardec à terra e fala aos rebanhos meus, tira o povo da heresia, a minha doutrina amplia, cumpre lá a antiga profecia que eu fiz perante os judeus, como na dura Judéia, não temas tua missão, Espírito verdade, eis teu anjo guardião, aumenta as glórias no céu, destrói na terra esse véu que esconde o sol da razão. E o apóstolo dileto despediu-se de Jesus e, como um côndor fantástico, mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis, como ele mesmo faróis, passou por milhões de sóis
e em Lyon, na França, viu a sua cruz. Singela homenagem no mês de Kardec, 3 de outubro, aniversário de Kardec, não é mesmo? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, não desanime, não perca as esperanças, porque na semana que vem pessoas muito capacitadas vão estar aqui para conversar com vocês. Hoje, como eles não acharam mais ninguém, então eles me convidaram, por isso que eu estou aqui, tá bom? Muito obrigado.